Conteúdo novo começando e hoje eu vou falar para vocês sobre 4 fisiculturistas que são veganos. E eu já deixo para vocês deixarem nos comentários o que vocês acham. Se esses veganos aqui eles teriam resultados superiores caso eles consumissem proteínas animais ou se não. Qual que é a opinião de vocês? No final desse vídeo eu vou deixar esse conteúdo bônus, inclusive, explicando um pouco sobre essas diferenças, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender são as diferenças, né, entre os tipos de vegetarianos e veganos, ou seja, as classificações. Então, quando a gente fala de vegetariano, tem gente que acha que é tudo igual, e não é assim. A gente tem esse primeiro grupo aqui, que são dos ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, é um indivíduo que ele utiliza ovos e leite e laticínios na sua alimentação. Então, ele só não come carne, tá? Tem também o lacto-vegetariano, que usa leite e derivados do leite na alimentação, mas que corta o ovo. E tem também o ovo vegetariano, que é quem utiliza na sua alimentação ovos, né, mas que não usa derivados do leite. E aí a gente chega, então, no vegetariano estrito, que é quem não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. Inclusive, é sobre vegetarianos estritos, então, que vamos falar nesse vídeo. Então, quem é ovo vegetariano, ou lacto-vegetariano ou ovo vegetariano não entra nos 4 fisiculturistas que eu vou citar aqui. Os que entram são ou vegetarianos estritos ou veganos. Que o vegano, no caso, além dele não utilizar nenhum alimento, dele não consumir nenhum alimento que tem origem animal, ele também não consome nenhum produto. Então, quem é vegano mesmo, pessoal, até shampoo, que de repente foi testado em animal, ou alguma cápsula comprimido que possa ter algum traço animal, eles não consomem. Mandam manipular em farmácia de manipulação misturas especiais, em cápsulas especiais, né, no caso, roupas, cara, tênis, tudo que possa ter traço animal, o vegano ele não usa, tá? Então é um estilo de vida. Então a gente vai falar aqui sobre os grupos D e E, tá? Mas principalmente sobre quem não usa apenas na dieta. Mas vamos lá. Deixando aqui para vocês também, é claro, a propaganda da consultoria online para vocês. Então, para você que quer ter um treino, uma dieta personalizada para ter resultados de hipertrofia, emagrecimento, melhorar seu shape, além de um suporte de segunda a sexta-feira nos 3 períodos do dia. Então, nada de coach que fica demorando para responder. É só acessar o site davidja.com.br ou dos dois links que estão na descrição. Eu e Ciro Bokerman estaremos montando todo o plano que você precisa para chegar no resultado que você almeja. Pode ser vegano, pode ser vegetariano, pode ser qualquer uma dessas classificações ou pode ser onívoro também, tá bom? Trabalhamos aí com todos os públicos. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui então sobre esse cara aqui. Esse cara aqui é Tory Washington. Inclusive, eu já peço desculpa se eu estiver citando o nome do pessoal errado aqui, né? Às vezes na pronúncia aqui eu posso acabar me embananando, mas vamos falar aqui sobre esse cara aqui, sobre Tory Washington. Tory Washington, ele diz que é há 25 anos vegano, né? Ele começou a competir no fisiculturismo em 2009, ano em que já se consagrou campeão e conquistou o seu Procard na IFBB, a principal federação de fisiculturismo, né? Então, ele é um IFBB Pro. Ao longo dos anos, ele já participou de diferentes categorias, ele já competiu na Classic, ele já competiu na Open, mas atualmente ele se dedica mais para a categoria Men's Physique, que é aquela que a gente mostrou aqui nesse exemplo. Até porque, falando aí em termos de volume muscular que ele tem, a Men's Physique é a que ele conseguiria, né, ter resultados mais interessantes. Inclusive, ter ele aí com a medalha de ouro, né, se sagrando aí campeão, deu um show. Tá bom, pessoal? Vamos citar também Maddie McConnell. E, inclusive, pessoal, a Mary McConnell, tá? Além de dizer que ela é vegana, ela também é uma atleta que se diz natural. Descobri por conta dessa foto que vocês estão vendo aqui. Então teve um cara aqui que pergunta, esse físico é natural? E ela respondeu aqui, sim, é. E aí ela disse que ela foi testada por poligrafia e por teste de drogas para competir na WNBF, que é uma federação que aparentemente é para naturais, tá? Deve ser World Natural Bodybuilding Federation, acredito que deve ser essa a nomenclatura. Se é uma federação que realmente é séria, em termos de ter atletas competindo naturalmente, eu não sei, tá? O que acontece é que lá nos Estados Unidos, lá na Europa, existem federações que são sérias, outras que não. Eu, como não acompanho o fisiculturismo natural, não sei dizer se essa é, tá? Mas, analisando o físico dela, pessoal,
eu poderia dizer que pode ser sim, que ela seja uma atleta natural, tá? Existem pessoas que realmente têm uma genética mais aprimorada, e aí, somado isso a treino, dieta e tudo mais, dá para conseguir um físico parecido com o que ela tem aqui. Por quê? Porque, ó, você pega, esquece foto de palco, olha essa aqui, por exemplo, ela treinando. Não é nada tão absurdo, entende? Eu tenho alunas com boa genética que conseguiram algo bem próximo, inclusive uma que até superou esse físico dela de forma natural. Então, eu não duvidaria, tá, que ela fosse natural, mas bacana também que ela é vegana. Vamos falar também de Derek Tresize, pessoal. Inclusive tem um vídeo bem bacana aqui dele competindo, tá? Derek Tresize, ele é o próximo do vídeo aqui, tá? Ele é atleta profissional da WNBF, assim como a Mad. Então ele também é um cara que se diz natural. E eu acredito, até pela questão de volume que ele tem, de massa muscular, mas pode ser sim que ele seja natural. Ele é vegano desde 2007, então ele não é um cara que sempre foi vegano, ele consumia carne. E aí no ano de 2007 ele conheceu a sua namorada, que já era vegana, e por influência dela ele começou a tentar testar esse processo. Então ele pegou, fez 30 dias de dieta vegano e disse que se sentiu muito bem, né? Se sentia com mais energia e tudo mais. E aí ele tentou experimentar voltar a consumir carne e disse que se sentiu muito mal quando foi lá e consumiu um bife. Então ele entendeu que para ele a dieta vegana era uma alternativa mais saudável, uma alternativa que inclusive trazia benefícios para a performance dele, tá? E aí, no caso, ele fala que quando ele começou a praticar bodybuilding com o intuito de competir, no caso, já sendo vegano, muitas pessoas desacreditaram, né? Acreditaram que não seria possível construir massa muscular sendo vegano. E aí, na contramão do que todo mundo dizia, ele foi lá e conseguiu mostrar que sim, dá para ter resultados de hipertrofia, inclusive competir sendo vegano, tá? E em quarto lugar tem esse cara aqui que é Nimai Delgado. Eu acho que é Nimai Delgado a pronúncia, pessoal. Me perdoem se eu estiver errado. E que é esse cara aqui que também tem um excelente físico, tá, pessoal? O Nimai é o seguinte, ele foi vegetariano a vida inteira dele, tá? Não sei se ele era ovo-lacto vegetariano, qual das classificações, mas ele se tornou vegetariano estrito mesmo, ou seja, não consumir nada de derivados animais, em 2015. E ele disse que o objetivo dele em ser vegetariano estrito é lutar contra a crueldade que é feita com os animais, além disso, mostrar que que um vegano pode ter um físico que seja competitivo, inclusive contra atletas de elite que têm uma alimentação normal, regular, que são onívoros, né, que comem de tudo, tá? E é o seguinte, apesar de ele ter competido no fisiculturismo poucas vezes na categoria Men's Physique, em 2015 e em 2016 ele conquistou alguns títulos. Inclusive em 2016 ele conquistou o Pro Card dele na FBB. Então, para quem não sabe, Nimai Delgado é um IFBB Pro, tá? Só que aí, depois que ele pegou o Procard dele, a partir de 2017, já competindo como profissional, ele não obteve boas colocações. E a partir daí, ele não competiu mais, tá? Acho que ele fez 3 ou 4 competições como profissional e depois não voltou mais aos palcos e hoje se dedica mais ao YouTube, a passar um outro tipo de conteúdo. Né? Aqui você já vê que o físico dele atualmente já não é um físico de um IFBB Pro, né? E aí, pessoal, a gente começa a cair então numa outra discussão, tá? Que é a seguinte: por que que não temos fisiculturistas veganos no topo do esporte? Então a gente vê aqui o maior representante da Classic Physique, Chris Bumstead, Siban. Chris Bumstead não é vegano, Hadi Chopin, campeão da categoria Open, não é vegano, Erin Banks, campeão da categoria Men's Physique, não é vegano, e a gente nunca viu nenhum vegano nem se aproximar do topo no fisiculturismo. Por que isso, né? Aí a gente tem a primeira discussão, que seria a questão da proteína animal versus proteína vegetal. E aí qual que é o lance, pessoal? Antigamente, se acreditava que a proteína vegetal era incompleta, porque ela não possui todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos esses que são importantes para que aconteça a síntese proteica e posteriormente a hipertrofia muscular, tá? Só que o que se sabe hoje, através de vários estudos, através de uma nova literatura, né? Que, de fato, algumas fontes de proteína, elas não têm todos os aminoácidos, elas pecam em alguns. No entanto, se você tem uma variação do consumo de proteínas vegetais, né? Se você combina várias fontes de proteínas vegetais, você tem a complementação de aminoácidos, ou seja, você tem uma proteína completa. Então, enquanto um onívoro, de repente, iria utilizar no almoço uma proteína, por exemplo, um peito de frango ou um ovo, como fonte de proteína ali completa,
O vegetariano ou o vegano, ele vai ter que usar algumas fontes, tá? Vai ter que combinar algumas proteínas para que ele possa ter uma proteína completa. E aí vários trabalhos mais recentes na literatura mostram que, assumindo que o indivíduo ele tem essa dieta balanceada com essas características que eu falei, de proteínas se complementando, os resultados para hipertrofia, para ganho de força, eles são iguais, são semelhantes, tanto no cara que só consome proteína animal, quanto no cara que só consome proteína vegetal. Portanto, essa teoria de que a proteína animal é superior à proteína vegetal não cabe mais muito bem nos dias de hoje. Então não é por isso que vegetarianos não estão no topo, mas por conta de um motivo muito simples, que a gente precisa fazer uma análise populacional, ou seja, fiz uma pesquisa aqui simples, quantos veganos existem no mundo? Aí eu achei aqui um site de veganos, Vegan Business, em que mostra que em janeiro de 2021, 79 milhões de pessoas se diziam veganas no mundo, tá, pessoal? E aí, quando a gente faz uma comparação com a população geral, ou seja, o total de pessoas que nós temos no mundo são 8 bilhões. E aí a gente faz aquela matemática simples. 80 milhões em 8 bilhões vai dar o quê? 1%, né? Ou seja, temos aí 1% da população vegana, né? Mais ou menos isso. Então, vamos colocar aqui, vamos trazer aqui para o mundo do fisiculturismo. Vamos colocar que a cada 100 atletas, um é vegano. Inclusive, eu acho que até no fisiculturismo, a porcentagem de veganos é ainda menor do que 1%. Mas vamos assumir, vamos trazer esse mesmo número percentual, né? 1%. Então, você entende que a cada 100 atletas vai ter um vegano? Então, é claro que teremos bem menos atletas veganos. Com isso, como a maioria consome carne, a maioria que vai estar no topo é quem consome carne, né? Já que os veganos são a minoria. Então é apenas por isso, apenas por uma questão de porcentagem. Se fosse ao contrário, tivéssemos mais atletas veganos e menos atletas onívoros, com certeza os veganos chegariam no topo simplesmente por terem um maior número de atletas. Então, simplesmente é por conta disso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal. E esse foi mais um vídeo informativo do David Já para vocês.